Oi. Tem que formar mesmo. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Vereador Aldemir Almeida, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do ano de 2016. Convido ao vereador James Costa e ao vereador Ivo Evangelista para compor a mesa diretora e solicito a servidora Núbia, após o vereador Ivo Evangelista fazer a chamada dos parlamentares, que nós fiquemos de pé para lermos o salmo do dia. Com a palavra o vereador Ivo Evangelista para a chamada dos vereadores presentes. Boa tarde, vereador Gurita, vereador Nerival, vereador James Costa, vereador Alisson, vereador Lucas Paiva, vereador Rafael Benevide, vereador Escuta, vereador Aldemir, vereador Gilmar Sodré, vereador Tarcísio. Presente, vereador Ivo Evangelista. Fiquemos de pé em reverência à palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Jerusalém, os montes a rodeiam, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Jamais com sceptro ímpio pousará sobre a herança do justo, para que também os justos não estendam a sua mão à maldade. Sede bom, Senhor, para os que são bons, e para os homens de coração reto. Mas para aqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os caminhe. Para os malfeitores, a paz seja com Israel. Amém. Solicito ao vereador Ivo Evangelista a leitura das correspondências da sua secretaria. Boa tarde mais uma vez. Promotoria de Justiça de Ilhéus, Bahia, 4 de fevereiro de 2016, ofício eleitoral 6º PJ em Ilhéus. Prezado presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo presente para encaminhar a recomendação eleitoral número 1 de 2016 para fim de conhecimento. Recomendação eleitoral 01 de 2016, o Ministério Público Eleitoral, através do órgão de execução, o Ministério Público Estadual em exercício nesta 26ª zona eleitoral, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso 9 da Constituição da República, bem como pelos artigos 78 e 79 da Lei Complementar número 75 de 96, considerando incumbir o Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, considerando que o princípio da moralidade, cristalizado no artigo 37, caput da Constituição Federal, também se aplica às eleições, mesmo na sua fase de preparação, considerando-se atribuição institucional do Ministério Público promover representações eleitorais por propaganda antecipada e ação civil de investigação judicial eleitoral para apurar o abuso do poder nas eleições, considerando que a Lei 9.504 de 97, em seu artigo 36, estabelece ser a propaganda eleitoral permitida somente após o dia 15 de agosto do ano da eleição, neste caso, a partir de 16 de agosto de 2016, conforme a resolução 23.457 de 2015 do Tribunal Superior Eleitoral, considerando o parágrafo 3º do referido artigo de lei estabelece que a violação do disposto na mencionada norma sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovada seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$5.000 a R$25.000 ou ao equivalente ao custo da propaganda, se for maior. Considerando a resolução 23.457 de 2015, de 24 de dezembro de 2015, do Tribunal Superior Eleitoral,
prescrever que a representação relativa à propaganda irregular deve ser instituída como prova de autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. Considerando que o artigo 73 da Lei 9.507 proíbe diversas condutas e agentes públicos, candidatos ou não, tendentes a oferecer igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Considerando que o Ministério Público Eleitoral tomou conhecimento de que, pelo menos no município de Barra, Bahia, pré-candidato vem se comportando de forma a antecipar o lançamento de sua candidatura. Considerando que, de acordo com a linha D do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 6490, são inelegíveis para qualquer cargos que tenham contra sua pessoa representação julgada pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado, ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político. Considerando que o artigo 2º da Lei Complementar 6490 dispõe competir à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade, as quais, se tratando de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, serão formuladas perante os juízes eleitorais. Considerando caber ao Ministério Público, no prazo de 5 dias, contado da publicação do pleito de registro de candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral tem por finalidade proteger a normalidade e legitimidade das eleições. Considerando que é julgado procedente a ação descrita no item anterior, ainda que após a proclamação dos eleitos. Considerando que nas eleições municipais o juiz eleitoral será competente para conhecer e processar a ação de investigação judicial eleitoral. Considerando que, mesmo não prestando plenamente caracterizada a propaganda antecipada, é possível a responsabilização de pessoas que se autopromovem por impressos em jornais, adesivos, odol, revistas, camisetas, bonés, panfleto, caso posteriormente se candidatem a cargos públicos eletivos através da ação de investigação judicial eleitoral para a cassação do registro ou do diploma, salvo nas hipóteses advindas com a Lei 13.165 de 2015, que modificou o artigo 36 da Lei 9.504, considerando que a lei brasileira visa garantir a igualdade entre os competidores, considerando que as multas impostas pela Justiça Eleitoral devem ser declaradas com gasto de campanha, sujeito a registro e aos limites fixados em lei.